Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de poder te adorar. Pedimos agora a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos, além de compreender a Tua Palavra, também colocar em prática em nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. Nos oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Queremos dar as boas-vindas, né? Estão nos visitando aqui, a senhora que veio com o irmão Assis, sua irmã? Seja bem-vinda. O nome da senhora? Maria, né? Seja bem-vinda, Deus abençoe. E hoje nós vamos estudar sobre os instrumentos da liderança familiar. Nós estamos estudando um tema geral, que é Homens Fortes, baseado no livro de John Crotts, e estamos estudando um tópico que fala sobre os instrumentos da liderança familiar. Nós vamos estudar hoje, né, o quinto instrumento, que é ore por sua família e ore com sua família. Então nós temos que aprender a orar por nossa família e orar com a nossa família. Não somente orar por ela, mas orar com ela, juntamente com a família, com a esposa e com os filhos. Então o homem, o líder do lar, ele tem que fazer isso. É um dos instrumentos da liderança familiar. Para ele desenvolver essa liderança, ele tem que aprender a orar pela família e orar com a família. Orar com a esposa e orar com os filhos. Isso não quer dizer que você, toda vez que for orar, você tem que chamar a esposa e os filhos para orar, certo? Esse cântico que nós louvamos ao Senhor agora diz: meu tempo a sós com Deus. Nós precisamos também ter um tempo a sós com Deus, porque há alguns assuntos na oração que são tão íntimos que nós só podemos falar com Deus mesmo. Nem na presença da esposa e dos filhos podemos falar. Então, o exemplo, a confissão de pecado. Há alguns pecados que nós precisamos confessar a Deus que nem os nossos filhos e a nossa esposa podem ouvir, porque é uma confissão de pecado. Então, há momentos em que temos que orar realmente a sós com Deus, ter o nosso momento com Deus. Tanto o marido, né, o chefe da casa, como a esposa, como os filhos também. Principalmente nesse quesito de confissão de pecado, quando você vai detalhar os pecados que cometeu, né? Você vai detalhar esses pecados a Deus na hora da confissão. Então, é o ideal que você esteja realmente a sós com Deus, certo? Mas quando se vai orar sobre outros assuntos, gratidão, petições, né? Orar por Israel, como nós costumamos orar pela paz de Jerusalém, costumamos orar pela volta do Senhor Jesus Cristo e pela igreja perseguida também. Então, nesses momentos, nós podemos orar com toda a família, né? O ideal é que o líder do lar ore com a família sobre esses assuntos para ensinar a família a importância de orar dessa forma, né? Por essas causas. Então, temos que desenvolver essa oração pela família e com a família. Lembrando que, só recapitulando, que podemos ter o nosso momento a sós com Deus também. Mas devemos reservar também durante o dia aquele tempo em que oramos com a família. Você não pode fazer uma família crescer espiritualmente, né? Esse é um alerta bem interessante que o autor do livro traz aqui, que nós não temos esse poder de fazer a nossa família crescer espiritualmente. Mas Deus pode. Deus pode fazer isso. Então, por mais que tente instruí-los na verdade, né, da palavra de Deus, nos caminhos do Senhor, e por mais que lhes apresente bons ensinos e boas amizades com cristãos fortes, somente o poder do Espírito Santo pode transformar tudo isso em progresso espiritual. Apesar de não poder fazê-los crescer, você pode falar com aquele que pode. Então nós, homens, líderes do lar, nós precisamos falar com Deus para abençoar a nossa família e fazer a nossa família crescer espiritualmente. Nós não temos o poder de fazer isso. A família não vai crescer espiritualmente porque eu tenho o poder de transformar a vida deles. Não, mas Deus tem. Então nós temos que orar àquele que pode fazer isso, fazer a nossa família crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O único momento em que você ora por sua esposa é quando está pronto para colocar comida na boca? Então, há casos de famílias que só oram juntos quando vão comer, né? Antes da refeição, aí senta ali na mesa, faz aquela oração ali de 10 segundos, né? Ó Senhor, muito obrigado pelo alimento, amém. E pronto, né?
E aí acha que está feito o papel de liderança do lar. Não sou o líder do meu lar. Eu oro na hora da alimentação. Não é só isso, irmãos. Não basta apenas isso. É importante orar regularmente com a esposa e pela esposa. E com os filhos e pelos filhos também. Devemos sempre estar orando com eles em outros momentos, não somente na hora da refeição. Não é também na hora da refeição, estar ali já 2 horas da tarde, vamos supor, todo mundo com a fome de matar, e aí você fazer uma oração de meia hora antes da alimentação. Não, também tem que ter um equilíbrio, né? Houve-se uma história de um pastor que fazia isso, né? Antes da refeição, aí fazia uma oração, e os meninos tudo morrendo de fome, doido para comer, né? Então tem que saber dosar as coisas, ter um equilíbrio, né? Então na hora da refeição, ora pela refeição, e em outro momento aproveita para orar pelas outras causas. As ferventes orações em favor dos irmãos, tanto pessoalmente como nas igrejas, era uma marca no ministério de Paulo. Em quase todas as cartas que Paulo escreveu, há alguma menção da frequência de sua oração pelos destinatários. Observe em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. 1 Coríntios 1 e 4. Paulo diz, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Então ele sempre dava graças a Deus com relação aos irmãos lá de Corinto. Lembrando aqui, nos dando exemplo de como devemos sempre estar lembrando de orar pelos outros, e principalmente pela nossa família, pela esposa e pelos filhos. Efésios 1 e 16 diz o seguinte, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo ele não parava de orar pelos irmãos de Éfeso também. Não cesso, ou seja, não paro de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aí tudo tinha um propósito, né? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Essa é uma das causas que podemos orar pela nossa família, né? Para que Deus conceda o espírito de sabedoria para a nossa família, para agir de acordo com a vontade de Deus. E também força, né? Para livrar dos pecados. Lembrando que nós não podemos orar, irmãos, para Deus nos livrar de ser tentados. Nós não podemos orar assim, porque nós seremos tentados. O próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado. Então quem somos nós para não sermos tentados? Temos que pedir a Deus para nos livrar das tentações. Em que sentido? De não cairmos nas tentações, não cedermos às tentações. Mas orar para não ser tentado vai ser uma oração perdida. Porque nós já sabemos que Deus vai permitir algumas tentações em nossas vidas. Já sabemos disso, não adianta se iludir. Então, irmão, como é que pode? Deus é ruim, vai permitir que eu seja tentado? Vai sim, irmãos, mas não é ruindade de Deus, não. É para que nós sejamos aprovados e assim possamos glorificar o nome do Senhor. A própria Bíblia diz que Ele não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Antes, juntamente com a tentação, Ele nos provê livramento, de modo que possais suportar. Então Ele nos concede força para suportarmos as tentações. Aí surge a pergunta, né? Irmão, se Deus nos concede força para suportarmos as tentações, por que nós caímos? Foi falha de Deus? Não foi falha de Deus, foi falha nossa. Nós que não buscamos a Deus o suficiente para nos aproveitarmos, podemos dizer assim, para nos beneficiarmos da força que Deus nos dá para nos livrarmos das tentações. Então nós não buscamos a Deus suficientemente. Então acabamos não desfrutando dessa força que Deus dá. E aí caímos nas tentações. Mas Deus nos dá a força. Ele não é injusto. Porque se Ele permitisse que nós fôssemos tentados além das nossas forças, Deus seria injusto. Mas Ele não permite. Nós caímos porque não buscamos a Deus de maneira adequada. E aí caímos nas tentações. Mas se buscarmos Ele da maneira correta, não cairemos. Colossenses 1:9 diz o seguinte: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Devemos pedir a Deus que possa transbordar na nossa família
conhecimento da vontade de Deus. E toda a sabedoria, entendimento espiritual. Lembra do que falei hoje de manhã? Vocês têm o Espírito Santo de Deus. Então peçam a Deus sabedoria, que Ele vai dar, para vocês discernirem as coisas. Para nós sabermos ter um entendimento. Não ser como o cavalo a mula, sem entendimento, como a Bíblia diz, né? Temos que ter entendimento das coisas e temos que pedir a quem? Sabedoria a Deus. Temos que pedir a Deus, que Ele é quem vai nos dar essa sabedoria e esse entendimento. E temos que pedir não somente para nós, líderes do lar, mas para toda a família e também para toda a igreja de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, e verso 3, diz o seguinte: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Então, irmãos, Paulo nos dá o exemplo aqui que ele orava, ele sempre lembrava dos irmãos nas orações dele. E nós temos que lembrar da nossa família nas nossas orações, temos que lembrar dos nossos irmãos também, os irmãos em Cristo, não somente os daqui de Mombaça, mas os de todo o mundo. Por isso que sempre costumamos ensinar a igreja a orar pela igreja perseguida. São irmãos que nós nem conhecemos, mas nós sabemos que há países que perseguem os cristãos por causa da sua fé. E temos que orar por eles, para que Deus os abençoe e os mantenha firmes e que nós possamos seguir o exemplo deles na firmeza da fé. Possamos seguir o exemplo. Que quando chegar uma perseguição aqui no Brasil, nós não sabemos quando, mas que possamos ser fiéis a Deus. Nós não venhamos abrir mão da nossa fé por conta das pressões do mundo. Hoje nós já somos perseguidos, mas não como alguns irmãos nos países perseguidos. Às vezes somos taxados de, esses crentes fazem isso, esses crentes fazem aquilo. E às vezes somos excluídos de algumas coisas. Sendo excluído de coisa ruim, tá bom, né? Deixa a gente ser excluído mesmo, né? Mas às vezes eles já nos tratam com um certo preconceito. Um preconceito, que é você ter um conceito prévio de alguma coisa. Esses crentes são isso. Mas espera aí, você conhece todos os crentes? Será que essas pessoas que julgam os crentes, que atacam os crentes, eles conhecem todos os crentes? Para dizer, os crentes são assim. Como é que você sabe? Você conhece todos os crentes? Eu fui aprendendo, irmãos, ao longo da vida, que nós temos que ter muito cuidado ao generalizar as coisas. Quando nós não temos muito conhecimento das coisas, a gente generaliza, né? Todo mundo é assim. Todo político é assim, todo policial é assim, todo fiscal é assim, todo crente é assim, todo pastor é assim, todo padre é assim. Você conhece todos? Ao passar do tempo, ao conhecer a palavra de Deus, eu fui analisando e não posso fazer isso. Eu não posso dizer que todos os crentes são assim, todos os pastores são assim, todos... E sempre englobar um grupo de pessoas por causa do comportamento de um ou dois. Não posso generalizar, porque eu não conheço todos. Eu posso dizer assim, eu conheço um crente que faz isso. Eu conheço um pastor que fez isso de errado. Eu conheço um fulano de tal, de uma determinada categoria, que fez isso de errado. Mas eu generalizar toda a categoria, todo aquele grupo, por causa de um ou dois, não posso. Eu não conheço todos. E nem todos são iguais, né? Até os dedos da mão são diferentes, irmãos. Então como é que eu posso pegar um grupo de pessoas, porque todos frequentam a igreja evangélica, então todos são iguais? Não. Até os dedos da mão são diferentes. Então como é que eu vou generalizar um grupo de pessoas por causa de um comportamento? Isso é falta de maturidade quando nós fazemos isso. Eu fazia isso no passado, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, ao passar do tempo, estudando a Bíblia, a gente vai adquirindo maturidade para saber discernir as coisas. E ter cuidado para não sair acusando as pessoas. E tentar analisar cada caso é um caso. Às vezes os alunos me perguntam, lá na escola, professor, mas como é assim? Eu digo, depende. Depende. Não, mas aconteceu assim. E no outro caso seria como? Depende. Tem que analisar. Eu não posso julgar um caso por causa do outro. Tenho que ver todos os detalhes. Então, cuidado, irmãos, nessa questão de generalização das coisas. Analise bem. Se você não tem parte da coisa, fique de fora.
para não se enrolar nas coisas também. Senão vão dizer, esses crentes são fofoqueiros, né? Fica falando dos outros sem saber. Aí já cai no outro problema. Então, cuidado, para não ser motivo de tropeço para os outros. Então, Paulo, ele orava quando queria influenciar espiritualmente outra pessoa. Será que nós queremos influenciar nossa esposa e os nossos filhos para Deus? Se nós queremos, temos que orar por eles. Paulo, quando ele queria influenciar alguém, ele orava por aquela pessoa. Então, se queremos influenciar nossa esposa para Deus, influenciar nossos filhos para Deus, eles andarem no caminho do Senhor, o primeiro passo, orar por eles. É o primeiro passo que devemos seguir. Ore pela maturidade espiritual da sua esposa, né? Dos seus filhos também. Tome por modelo algumas das orações de Paulo. Vamos observar algumas orações que Paulo fez. Filipenses, capítulo 1, verso 9 a 11. Diz o seguinte: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Onde está aqui, irmãos, a oração por bens materiais? Vocês observaram isso? Tem? A prioridade, irmãos, é aumentar, é crescer no conhecimento das coisas de Deus. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento das coisas de Deus e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, praticando realmente a palavra de Deus, dando frutos para a glória do Senhor, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A nossa oração pela nossa família deve ser nesse sentido, para que a nossa família glorifique o nome do Senhor. Não estou dizendo que é proibido você orar pela prosperidade material da sua família, não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a prioridade é orar pelo crescimento espiritual. É orar para que a família se aproxime de Deus, que renda glória e louvor ao Senhor. Porque tem muitos pais que até oram pelos filhos, mas para que Deus dê um bom emprego a eles, para que eles sejam prósperos na vida material, e eles sejam pessoas importantes e influentes na sociedade. Tem. É errado? Não estou dizendo que é errado. Mas a prioridade é que nós oremos para que a nossa família renda louvor e glória a Deus. Se essa não é a nossa prioridade nas orações, então reveja, né? Vamos rever o que estamos orando. Qual está sendo a prioridade realmente das nossas orações. Colossenses capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Com que propósito? A fim de, tem uma finalidade, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. A oração pela nossa família é o quê? Para que a nossa família viva de modo digno do Senhor, para agradar a Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O foco da oração de Paulo é por crescimento espiritual, é por glória a Deus, que os irmãos possam glorificar o nome do Senhor. Então, o chefe de família, ele também deve orar para que a sua esposa e os seus filhos glorifiquem a Deus, possam frutificar para o reino do Senhor, possam produzir frutos, possam glorificar o nome de Deus, possam engrandecer o nome do Senhor, possam dar um bom testemunho na sociedade. Antes de orarmos pela prosperidade material da nossa família, devemos orar pela prosperidade espiritual.
para que eles possam engrandecer o nome de Deus, para que Deus possa ser honrado por meio da vida da nossa família, da esposa e dos filhos. Peça a Deus que dê à sua esposa força para superar tentações específicas que ela esteja enfrentando. Pense em algumas virtudes nas quais você gostaria de vê-la crescer. Então, ore para que ela se desenvolva em tais virtudes. Então, se tem alguma dificuldade que você está vendo na sua esposa, não vá só brigar, não. Porque às vezes a tendência do homem, como o homem às vezes já é mais assim, bruto, ignorante, né? Paciência já, às vezes é menor, mais curta. Não estou generalizando, né? Mas alguns são assim. Não vá só brigar com a esposa, não. Ore para que Deus toque no coração dela e mude esse comportamento. Se você acha que esse comportamento deve ser mudado, ore e espere em Deus. Porque a partir do momento que você ora, irmão, a Deus, entrega a Ele, vamos supor que você quer que a sua esposa mude um determinado comportamento que está lhe incomodando. Você já falou com ela, ela não mudou. Ore a Deus. Se você orou a Deus e ela não mudou ainda, então espere o tempo de Deus. Irmão, e eu vou ter que esperar quanto tempo? Não sei. Eu não sou Deus, né? Então não vou poder lhe dizer quanto tempo de oração você vai ter que ter com relação àquele propósito. Eu só sei lhe dizer uma coisa: espere o tempo de Deus. Por quê, irmãos? Porque às vezes Deus não mudou ainda o comportamento dela, que é realmente para nos pôr em prova, para saber se nós vamos ser aprovados, para saber se realmente nós estamos dispostos a esperar pelo tempo de Deus nas coisas, para saber se realmente nós queremos ser fiéis a Deus e conviver com a esposa, mesmo tendo algo que está nos incomodando. Já pararam para pensar nisso? Que às vezes a gente já quer chutar o balde, né, e brigar e reclamar e ficar zangado. Não, irmãos, mas vamos parar e refletir. Se eu orei a Deus, entreguei a Ele, e Ele não mudou ainda, até porque não é o tempo. Ou se acha que Deus não tem poder para mudar a sua esposa? Ele muda quem Ele quer, irmãos. Ele mudou Saulo. Um homem que era perseguidor da igreja, transformou em perseguido. Ó. Um homem que foi uma bênção na época da igreja primitiva e escreveu 13 livros do Novo Testamento. Então Deus tem o poder de mudar quem Ele quiser. Só entregue a Ele. Porque algumas coisas podem estar acontecendo. Ou não é o tempo de Deus mudar ainda a sua esposa naquele ponto, ou você não está orando da maneira certa. Às vezes nós não estamos dentro da vontade de Deus, mas queremos que Deus faça a nossa vontade. Aí também dá errado. Também não está dando certo, não. Então, quando nós oramos a Deus por um propósito, e aquilo não está acontecendo, então primeiro nós temos que avaliar a nossa vida. Será que a minha vida está correta diante de Deus? Para que eu possa estar pedindo isso a Ele e Ele atender a minha oração? Porque se a minha vida não está correta diante de Deus, então como é que Deus vai ouvir a minha oração? Aí já temos que ficar atento com isso. E o outro ponto é se aí eu vou e avalio a minha vida. Tá tudo ok? Não, tá tranquilo. Estou bem diante de Deus. Fazendo o meu papel bem direitinho. Tá bom. Então agora espere em Deus. Se você já está bem com Deus, está tudo tranquilo, pois espere em Deus. Que aí no tempo certo Deus vai mudar a sua esposa, se for da vontade dele mudar. Naquele determinado ponto. Porque quem te garante que é a vontade de Deus que ela mude aquilo? Nós não sabemos, irmãos. Então nós temos que confiar na soberania de Deus. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Ou sabemos? Nós não sabemos, irmãos. Para ser sincero, a única coisa que nós sabemos que é o melhor para nós é entregar a vida a Cristo, porque aí nós vamos para o céu, pronto. Mas o resto, as nossas decisões do dia a dia, às vezes são muito complexas. Uma decisão que eu tomo errada pode desencadear consequências aí para o resto da vida. E nós não sabemos que consequências são essas. Por isso precisamos aprender a confiar em Deus. E aí quando aprendemos a confiar em Deus, irmão, nós vivemos em paz. Rapaz, mas irmão, a mulher continua fazendo isso que está me incomodando. Tá bom, irmão, você não orou a Deus, você não está bem com Deus? Orou a Deus, orei. Entregou a Ele, entreguei. Então pronto, deixa Ele tomar de conta. Vá viver sua vida, vá amar sua esposa, amar os seus filhos, criá-los na disciplina do Senhor e na admoestação, e vá viver para Deus, glorificar o Senhor. Faça de conta que aquele ali é um espinho na carne que você tem que levar para a vida e pronto. Paulo não teve que levar um espinho na carne?
Ele orou a Deus 3 vezes para tirar, não foi? Tira esse espinho da carne. E o Senhor disse o quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo reconheceu, quando sou fraco é que sou forte. Será que Deus não está querendo usar essa dificuldade que a sua esposa tem para trabalhar na sua vida? Já parou para pensar nisso? Às vezes nós não paramos para refletir. E aí temos que olhar a história bíblica. As histórias da Bíblia são justamente para isso. Para nós lermos, entendermos e tentar traçar um paralelo. Será que não é isso que está acontecendo comigo? Pode ser ou pode não ser, não sei. Então eu tenho que viver em paz com Deus. E fazer a minha parte, que é amar a minha esposa, cuidar da minha família, amar meus filhos, cuidar dos filhos e pronto. Se Deus quiser tirar isso aí da minha esposa que eu já entreguei a Ele, bem, se não quiser eu vou viver com ela a vida toda assim mesmo, tá bom demais. E pronto, e vive em paz, certo? Nós não podemos estar pensando em separação, em traição e coisas que não agradam a Deus. Temos que ser fiéis ao Senhor. Tem dificuldade? Tem. Todo mundo tem. Tem pecado? Tem. Todo mundo tem. Assim como nós, às vezes, oramos para que Deus livre a nossa esposa de algum comportamento que não nos agrada, quem sabe se a esposa não está orando para que Deus também mude algo em nossa vida. Então nós não podemos simplesmente acusar a esposa que ela está errada em tudo e pronto, acabou essa história, não. Às vezes nós estamos muito mais errados do que ela. Mas aí não queremos, né? Aceitar e assumir. Porque a Bíblia até diz, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. É por isso que às vezes nós não enxergamos os nossos erros. Mas sabemos muito bem encontrar o erro nos outros. Aí nós somos especialistas, né? Mas assumir os nossos erros, às vezes nós não queremos. Então, muita atenção na nossa vida espiritual, em primeiro lugar. Peça que Deus dê a ela graça nos seus trabalhos diários. Ore para que o ministério que ela desenvolve na igreja seja abençoado. Peça a Deus que conceda a ela sabedoria e força para pastorear os corações das crianças enquanto você está no trabalho. Então, são outras orações que Ele nos orienta a fazer também em favor da nossa esposa. Não simplesmente orar, às vezes, para que Deus mude algum comportamento dela, mas para que Deus dê mais sabedoria a ela, Deus dê força a ela para cuidar dos filhos enquanto nós estamos fora e ela assuma as responsabilidades em casa enquanto estamos ausentes e assim seja fiel a Deus. Então tem muitas outras orações que podemos fazer a favor da nossa esposa. Quantas vezes por semana é você quem ora com as crianças na hora de dormir? O homem. Quantas vezes ele diz, não, minha filha, pode deixar que essa semana eu vou orar com as crianças antes de dormir. Ou a gente deixa sempre para a esposa fazer esse trabalho. Né? Sempre é a esposa que tem que fazer o devocional com as crianças. Sempre é a esposa que tem que ir lá, colocar as crianças para dormir e orar com elas. O marido nunca faz isso. Então temos que assumir também algumas responsabilidades na nossa casa. Embora não exista regra para orar com suas crianças ou orar por elas em certos momentos do dia, o princípio de orar por elas certamente se aplica. É um princípio. Se os pais são os líderes do lar, então eles devem desenvolver também esse trabalho, para até dar um alívio para a esposa. A esposa às vezes já passa o dia com as crianças, naquele trabalho e tudo, cuidando das crianças e o marido fora, né? Eu sei que também não é fácil para nenhum dos dois, tudo é trabalhoso nessa vida. Mas aí, você já pensou um pouco de dar um pouco de alívio para a sua esposa? Deixar ela ir lá descansar e aí você cuidar das crianças um pouco e deixar ela mais tranquila? Então, às vezes, nós precisamos agir também. Não é só reclamar, mas agir. Ore para que bem cedo em suas vidas, Deus direcione seus corações a Jesus, né? Os corações das crianças a Jesus. Peça que Deus as faça crescer em caráter piedoso, mesmo enquanto ainda estejam no ventre da mãe. Ore pelo futuro cônjuge delas. Às vezes nós, principalmente os homens, né, quando têm filhas, não vou dizer filhas mulheres porque é redundância, né? Mas homens, quando têm filhas, às vezes não querem nem saber de falar em casamento com as filhas, né? Nem conversa. Mas um dia, irmãos, elas vão ter que seguir a vida delas. Então comece a orar a Deus. Você não vai estar ensinando, incentivando elas a casar e sair de casa, não.
mas ore a Deus, que é o Senhor de tudo, para que Deus conceda um bom marido à sua filha. E assim também, quem tem filho, ore para que Deus conceda uma boa esposa para o seu filho, para que eles sigam a vida, se assim for da vontade de Deus. Nós não sabemos também qual é a vontade do Senhor, mas se for a vontade de Deus, comece a orar logo, para que tenha um bom cônjuge no futuro. Algumas das pessoas pelas quais Paulo trabalhou arduamente em oração, ele nem mesmo conhecia pessoalmente. Quanto mais devemos nós, como líderes espirituais, buscar a Deus em favor daqueles que para nós são os mais preciosos na terra. Então Paulo orava por gente que ele nem conhecia. E aí, o quanto nós devemos orar por aqueles que nós amamos? A esposa e os filhos, pela nossa família. Aí é que devemos orar mesmo, e incansavelmente. Um amigo disse-me certa vez que, embora uma parte do corpo de Cristo talvez não seja capaz de modificar a outra parte do corpo, pode falar com a cabeça sobre a parte a ser modificada. Então, aquilo que nós falamos no início, eu não posso mudar a minha esposa, mas Deus pode, se for da vontade dele, se for o melhor para nós. Então, peça a Cristo que faça a sua esposa e os seus filhos mais e mais semelhantes a Ele, semelhantes a Cristo. Não é seguir o nosso exemplo, não. É seguir o exemplo de Cristo. Precisamos ensinar a nossa família a fazer isso, para que eles possam desenvolver esse caráter cristão, esse temor a Deus, essa alegria de poder servir ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela graça e misericórdia do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra nos ensina que devemos cuidar da nossa família, cuidar da esposa, cuidar dos filhos e assim, ó Pai, assumir a responsabilidade de líder do lar. Não porque queremos, mas porque o Senhor estabeleceu dessa forma. Então precisamos desenvolver com sabedoria essa liderança espiritual e amorosa que o Senhor quer que desenvolvamos para a Tua glória, para que tenhamos famílias fortes, famílias unidas, em oração, em comunhão com o Senhor, em comunhão uns com os outros, para a glória do Teu santo nome, para que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas. Pedimos ao Senhor, ó Pai, sabedoria a cada um dos irmãos e irmãs, para que eles possam desenvolver esse caráter cristão que o Senhor quer, para a Tua honra e a Tua glória. Pedimos as bênçãos do Senhor para o retorno aos nossos lares. Pedimos, ó Pai, uma semana de vitória sobre o mal e sobre o pecado, para que o Teu nome possa ser exaltado em nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma boa noite a todos. Deus os abençoe. E na próxima semana, se Deus quiser, programação normal.